Então, voltando aqui, pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha sobre interpretação. Refrigerante é vendido em garrafas feitas de gelo em edição sustentável. Primeira leitura, diagnóstica, reconhecer o tipo de texto, certo? Uma marca de refrigerantes lançou na Colômbia uma edição limitada do produto que vem em garrafas feitas de gelo. As garrafas geladas têm exatamente o mesmo formato que as garrafas tradicionais de vidro. E, para não congelar os dedos, o produto é envolvido por uma tira de borracha com a logomarca da empresa. Uma das principais vantagens, além de garantir que a bebida seja servida gelada, é que o produto não gera nenhum tipo de lixo. A sugestão da empresa é que, terminado o refrigerante, a tira protetora possa servir como um bracelete para o consumidor. Pronto, li o texto, forma rápida. Isso aqui foi bem rápido, mas para vocês reconhecerem. Primeiro, para reconhecer a tipologia textual. Esse texto tem a função de informar o leitor ou de colocar o ponto de vista do autor ou de contar uma história. Esse texto é mais informativo, né? Então, é um assunto? O que é a dissertação? Falar sobre. A dissertação, falar sobre uma informação, falar sobre meu posicionamento, falar de forma expositiva, expor um assunto técnico, certo? Isso é a dissertação. Esse aqui é uma dissertação com característica mais informativa, até porque a fonte de referência é mais e também informativa. G1.globo, né? Texto de característica, site de característica informativa. Pronto, se perguntar tipo de texto, função informativa. Vamos lá avaliar os itens. Com base na tipologia do texto, tipologia do texto, dissertação informativa. E nas ideias vinculadas. Então, com base nas ideias, é comando de quê? De compreensão ou de interpretação? É de interpretação, porque base não é estar, é interpretar fora. Mas pode ser que você vai trazer de fora, não, é de dentro para fora. Ou seja, você tem no texto, mas você vai interpretar aquela ideia. Não vai estar claramente. O texto te dá indícios para você e para fora ter aquela visão, certo? Lembra do Grazi, está cabisbaixa, e você vai se lembrar dessas informações. O propósito principal do texto é convencer o leitor a consumir a referida edição do refrigerante? Não, de jeito nenhum. O texto não está com função de convencer, porque ele não é texto argumentativo, ele é texto informativo, por isso você marca errado, certo? Então, texto que tem função de convencer é texto argumentativo, esse texto é informativo. Segundo texto, comando de compreensão ou de interpretação? Comando de compreensão. Então, tem de estar no texto, não está? Marque errado. O produto já é considerado sustentável só por ser envolvido por um tiro? Falso. O produto já é considerado só porque não, está dizendo que ele foi criado para essa função. Então, essa informação já é, isso aí também marca o item como errado. A informação, o produto não gera nenhum tipo de lixo. Justifica o sentido da expressão edição sustentável? Tem chance, não tem? Tem. Então, coloco a interrogação aqui, ainda não posso dizer, porque eu tenho de ler todas as alternativas antes de me pronunciar. A empresa fabricante do produto determina que a tira seja, que envolve, né, seja utilizada como um bracelete. Falso. Possa ser utilizada, né? Então, determina e possa ser utilizada, que o texto é possa ser utilizado. Determinar é diferente. Falso mesmo. O bracelete que envolve a garrafa de gelo deve ser utilizado pelo consumidor para que seus dedos não congelem? Deve não. É uma da sugestão da empresa. Errada, melhor alternativa, letra C de casa. Porque você tem aqui a questão de lixo e sustentabilidade. Nada de lixo, país sustentável, certo? Melhor alternativa, letra C. Entenderam? Então, pronto, professora. Eu acho que eu já sei interpretar essas informações aqui dentro do texto. Então, para isso, a gente encerra Você tem o texto 6 aqui, né? Vou deixar como suporte. A resposta do texto 6 é a letra B de bola. Está no texto, tá? Letra B de bola. Questão 6, letra B de bola. Certo? Pronto, aqui nessa parte a gente encerra aqui a parte de interpretação e compreensão.
tipologia textual. Então, primeiro ponto do edital, compreensão, primeiro ponto do nosso edital ou de qualquer edital. Compreensão e interpretação, ok, professor, eu acho, vocês vão seguir, certo? Segundo ponto de qualquer edital, segundo ponto do nosso edital. Tipologia textual, ok? Professora, vou seguir agora, certo? Vou revisar se eu tiver dúvida. E vamos agora ao terceiro ponto do nosso edital ou de qualquer edital. Essa pega, né? Que é a questão de reescritura, que é a questão de conotação, denotação, funções da linguagem. Aqui agora é uma parte mais teórica, né? Que você vai lidar mais com teoria. Não vou ter tanto problema aqui em interpretar, professor? Vai problema sim na interpretação. Só que aqui você tem mais aspectos gramaticais, né? Você tem uma visão mais estilística do texto, não é só estilística, é uma visão mais de formação do que você interpretar o que está escrito, né? Entender os processos de coesão e coerência textuais. Antes de a gente entrar nessa informação, falem para mim com uma palavra só, eu vou chamar essa parte aqui de parte 3. Parte 3, certo? Parte 1, a questão da tipologia, parte 2, a questão da compreensão, e aí a parte 3 eu chamo dos aspectos de coesão e coerência. Com uma palavra só, coesão significa ligação. Com uma palavra só, coerência significa lógica. Para vocês entenderem melhor, eu vou mostrar aqui um raciocínio inicial. Se eu colocasse assim para vocês, a professora chegou à sala. Ela começou a aula. Aí você vai avaliar, a professora chegou à sala, ela começou a aula. Essa aqui é uma ideia. Essa aqui é outra ideia. Para ligar essa ideia a esta ideia, eu usei alguém aqui, não usei? Ó, a professora chegou à sala, ela começou a aula. Essa palavra aqui, ela faz a ponte, ela faz esse processo aqui, que nós chamamos de coesão. É ela que liga e dá continuidade ao texto. Então, nesse contexto, isso aqui que é a coesão. Esse termo, ela, retoma a palavra professora, mas a partir de agora eu sou professora. Então, eu retomei professora, elemento que retoma exerce, função sintática, certo? E a partir de agora, você, professora, vai embora na função semântica e o ela entra na função sintática. Então, eu sou professora agora, certo? Por isso que se eu chegar para vocês, quem é o sujeito de começou? Professora, você vai marcar errado. Quem é o sujeito de começou? Ela, certo? Por quê? Não, a professora entendi, foi nada. Né? Volta. Aqui a gente não vai entender muito os processos gramaticais, a gente vai entender mais informação no texto. Então, esquecendo o que é sujeito sintático e sujeito semântico, na aula de gramática o professor já deve ter explicado isso para vocês, você vem aqui e avalie para mim qual o elemento que eu usei para ligar essas duas ideias. É a palavrinha ela. Essa palavra aqui, ela serve para retomar e mandar informação para frente. Então, isso aqui que seria com uma palavra só, ligação. E esse elemento que eu usei, possui lógica? Sim. Ficaria errado, sem lógica, se eu chegasse aqui e falasse, ele começou a aula, porque quem é ele? Ele não é, o texto inicialmente estava falando de professora, aí eu venho e falo com ele? Não, né? Então perderia a lógica, perderia a coerência. Coerência é você chegar e falar assim, ele era tão fraco, mas tão fraco, que mal conseguia carregar uma caixa de fósforo. Mas, ao deparar-se com um acidente, foi lá, carregou a menina em seus braços e a levou para o hospital. Peraí, qual que era a lógica inicial? Que ele era tão fraco, que mal conseguia carregar uma caixa de fósforo, depois ele vai e salva a menina e a carrega em seus braços? Né? Então, isso seria incoerente. Isso que é lógica. Lógica é você juntar uma ideia e continuar com a mesma
dar unidade e progressão temática a ela, e não chegar a ter vergonha de sua cara. Escreva corretamente, leia. E aí, o pessoal fala, não sei ler, não sei escrever. Cria vergonha na cara, vamos estudar. Né? Então, acho que pô, professor, esporra essa hora, hoje, estou assistindo seu vídeo. Não é esporra não, porque hoje passa em concurso é quem sabe fazer prova, quem se dedica. Então, se você quer passar, tem de estudar, tem de ler. Por isso que, na maioria das vezes, o candidato não tem coerência. Porque a coerência, ela depende muito de você ter lógica de texto. Então, vocês devem ler. Professor, o que eu vou ler? Lê o que você quiser, só que você tem que saber o que você quer para sua vida. Você quer ler Playboy? Pode ler, filho. Caras, problema seu. Tititi, também, não sei o que você vai levar, pode levar para o banheiro. Vamos pegar outra revista. Capricho, isso é da minha época, ainda existe, nem sei se existe. Capricho. E ficar lendo essas revistas? Poxa, gente, isso aí você pode ler, eu não estou proibindo vocês de ler. Só que, presta atenção, o que você quer? Concurso público? Lendo esse tipo de coisa? Pergunta para o professor de informática. Até porque hoje, né, essas questões de... Professor de informática, estou fumando maconha já. Professor de atualidades. Se isso aí é tipo de leitura. Ah, professora, todo mundo fala, eu tenho de ler, eu tenho de ler. Lê o quê? Lê o que você quiser. Mas lembre-se do que você quer. Eu quero passar no concurso, então se eu ficar me atendo a esse tipo de leituras, eu vou ser uma pessoa que vou ser super informada sobre blogs, artistas, novelas, mas infelizmente eu não sei se eu consigo lidar em todas as esferas do conhecimento, política, economia, sociedade. Né? Então, olha, hoje eu acho que leitura é você praticar literalmente a sua mente, porque é na leitura que você desenvolve a capacidade fotográfica. É na leitura que você vai entender melhor os processos de coesão e de coerência. Porque quando a gente está lendo, a gente internaliza a grafia das palavras. Por exemplo, se você vai escrever a palavra 60, que acho que a maior dúvida hoje reside em S, 2S, C cedilha. Se você vai escrever a palavra giral, gorjeta, aí reside G e J. Ah, professora, eu sei. Então escreva aí gengibre. Escreva aí berinjela. São palavras que geram dúvida, escreva. Aí depois você me fala, é com G ou com J? Giral todo mundo sabe, escreva. Aí o pessoal faz isso. Ah, já sei, eu tenho uma técnica. Para eu saber escrever, já vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque eu estou falando de coerência, né? Então, aí eu vou escrever, escrevo 60. Que horrível, né? Aí eu vou lá e escrevo 60. Nossa, mais feio ainda. Aí eu vou lá e escrevo 60. 60. Acho que começou a melhorar. Mas eu acho que ainda está feio. Então vou lá, 60. Aí eu vou lá e escrevo 60. Não, esse aqui esse aqui já fiz. Essa aqui, 60. Nossa, qual mais feia, né? Mas uma está certa. Aí, quando a gente tem dúvida na escrita das palavras, não é assim que a gente faz? Escreve, escreve, escreve. É para ficar menos feia, a gente vai lá e escreve. Uma dica para vocês. Quando você ficar na dúvida escrever 60, for assinar um cheque de 60, faz 2 de 30. Aí fica fechado, né? Você não tem dúvida de escrever 30, né? 60, a grafia correta, vem de 6. Se fosse seguir a grafia do 6, talvez você errasse. Mas a palavra é tudo com S. Aí, beleza. Memória fotográfica, leitura serve para isso, para você não ficar com dúvida. E aí, se você ficar lendo aquelas revistas que eu falei, elas são textos de acesso a público geral. Qualquer tipo de público. Não pode haver palavras difíceis nesse tipo de informação, porque é um texto de massa. Texto de massa tende a atingir a todo mundo. Criança, adolescente, jovem, adulto, velho, velho não, idoso, vou chamar porque essa informação hoje é pejorativa. E aí, nesse caso, você tem de ler informações que vão adquirir memória fotográfica. Não é isso aí, leitura de acesso a público de massa, gente. Público comum. Então, o que eu vou ler? Olha, eu não tenho uma leitura aqui para você, porque, infelizmente, leitura não é carregar um livro debaixo do braço e falar assim, eu vou ler.
este livro. Isso aí é uma leitura de momento. Você vai ter conhecimento daquele momento. Leitura é aquilo que você faz todos os dias. Então, que tal você criar o hábito da leitura ou então você se forçar a ler? Tal dia, todos os dias da semana, se você é concurseiro, tire uma hora e fale, tal hora eu vou ler tal informação. Você pode ler um site de notícias, você pode ler um blog, você pode ler o que você quiser, o que você tem que estar sempre se mantendo informado. Um livro, você pode começar a ler um livro, não precisa ler o livro todo num dia, até porque existem diversos leitores, aquele que vai ler 10 páginas em um livro em um dia, aquele que vai ler 10 páginas em um mês, e aquele que vai ler 10 páginas em metade de um dia. Então, é ideal que você leia, entenda, faça fichamento das informações, mas se você quer se manter informado, que você leia sempre texto da atualidade, sites de notícias, R1, G1, Carta Capital. Só que essas revistas, ela já têm veiculação de informação. Só que hoje eu considero que o G1, o R7, a Carta Capital são as melhores em notícia. E ler blogs, de colunistas famosos. Eu não vou citar aqui nomes particularizados, porque eu estaria dizendo o tipo de leitura que eu gosto, mas eu acho que vale a pena você ler esses blogs desses cronistas, assim, a Lia Luft tem um blog, e ela escreve muito bem. O Arnaldo Jabbour, ele é bem cronista também, Oscilar Neto, não, assim, eu não vou colocar aqui o que eu acho. E você vai colocar para você o que você costuma ler. Então, lê site de notícias. Para começar, lê jornal. Você tem um jornal lá na Correio Brasiliense. Então, você pode ler o que você bem entender, como eu já falei na relação anterior. Então, para a gente voltar a essa questão, por que eu falei toda essa lorota aí em relação a texto? Para a gente entender a questão da coerência, que é a questão da lógica textual. Então, a gente vai parar um pouquinho aqui, que quando eu voltar no próximo vídeo, a gente vai aprender os processos de coesão, saber quais os tipos dela, e assim por diante, saber dar coerência aos textos, certo? Então, para que você avalie, nós vamos entrar numa parte mais delicada, que você vai lidar um pouquinho com questões gramaticais também, troca de conjunções, reescritura de texto, e assim por diante, certo? Então, te espero daqui a pouco.